É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. É com Vanessa da Mata que eu inicio este programa. Não tenho o que dizer sobre a demissão de McDermott. Cara, acho que pegou geral de surpresa, provavelmente, mas a gente vai discutir aqui um pouco sobre esse movimento aí, da saída do McDermott, não só a continuidade do Brandon Beane, né, com uma promoção do Brandon Beane, alçando cargos maiores, dando os nossos pitacos aí, né, os nossos 2 centavos sobre as nossas opiniões do futuro aí da franquia, né. Ô, Bruno Milioni, tudo bem, meu querido? Tô bem, Cília, tô bem. Me pegou desprevenido desse começo de episódio aí, cara, que por um minuto eu achei que era, sabe aquelas despedidas do Pedro Bial no Big Brother? Que ele começava com uma poesia. Falei, caraca, quem vai ser eliminado? Pô, eu estou bem, graças a Deus, cara, e gosto bastante do Buffalo Bills aí também, porque eles ajudam a catequizar as pessoas, né, cara? Porque a gente vê Josh Allen no papel de Noé, carregando os animais, e agora aí o Sr. McDermott no papel de Moisés, né? Que andou, viu o estádio novo e não vai entrar. Isso daí fica aí para aqueles que leram a Bíblia. Para aqueles que leram a Bíblia vão entender isso daí. Moisés andou, viu a terra prometida e não entrou. Aí chama McDermott. Mas é isso, galera. Vamos conversar um pouco sobre isso daí. Que situação vive chama McDermott. Mas, assim, se seguirmos bem as escrituras, o seu sucessor entrará na Terra Prometida e nós seremos campeões agora. Estaremos juntos. A hora é essa. O Eric Henrique, boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, senhores. Boa noite a todo mundo que está ouvindo. E não sei se é muito boa noite para o nosso ex-coach, Sean McDermott. Não esperava, né? Notícia bem impactante aí para começar a semana. Mas como a gente estava conversando aqui nos bastidores, pareceu uma cortina de fumaça, igual os clubes brasileiros de futebol fazem, né? O bicho tá pegando, todo mundo tá ali falando de alguma coisa que o clube não quer que aconteça, por exemplo, chamando o Josh Allen de pipoqueiro e coisas assim. Aí quer saber, vamos dar outro assunto aí pra mídia, e quem pagou o pato dessa vez foi o Sean McDermott. E agora virou tudo a chave, a expectativa, ver o que vai acontecer. Essa off-season vai ser bem movimentada. Cara, é isso aí. O McDermott foi demitido nessa manhã em Buffalo, né? A notícia aqui pegou mais 11 horas no horário de Brasília, né? Isso em Buffalo seriam mais 9 da manhã, talvez. Alguns jogadores se posicionaram, né, e tal. Postaram lá, o Dion Dawkins postou uma despedida. O Tyron Johnson aparentemente não gostou muito. O Daquan Jones também se despediu dele lá e tal, falou no seu perfil. A torcida aqui no Brasil, eu vejo que majoritariamente, a torcida dos Bills, né, majoritariamente entendeu essa demissão do McDermott, né? Muitos comemoraram, muitos comemoraram, alguns não gostaram tanto. Na gringa, eu ainda vejo que ele tinha muito apoio de muitos locais, apesar de ter mudado nesse último ano, ele ainda tinha muita moral, né? E o Pegula
soltou uma carta e tal, os Bills soltaram uma nota também, mas trazendo a nota do Pegula, ele diz o seguinte: Sean fez um trabalho admirável liderando o nosso time de futebol americano nas últimas 9 temporadas. Mas sinto que precisamos de uma nova estrutura em nossa liderança para dar a esta organização a melhor oportunidade de levar nosso time para o próximo nível. Devemos isso aos nossos jogadores e a Bills Mafia. O Bruno Mignoni, antes de tu falar o que tu achou dessa saída do McDermott, eu queria que tu completasse também, além dessa tua opinião, sobre o que tu acha que motivou o Pegula aí a tomar essa decisão, né? Porque a gente já viu ele várias vezes dar muito respaldo e aí, cara, alguma coisa na mente dele instalou, né? Ali teve algum insight que ele falou, cara, tem que mudar, né? O que é que tu imaginou dessa situação aí? Cara, o que eu acredito que tenha acontecido é óbvio, a gente nunca vai, por enquanto, né, não vamos ter a real consciência do que aconteceu, a gente não tem noção de tudo o que acontece nos bastidores, mas o que eu vejo é que, assim, uma decisão dessa ter acontecido 2 dias logo após a derrota, não foi assim da noite para o dia, tá? Eu imagino que isso já era uma decisão que já estava sendo encaixada, assim, de semanas, porque eu não acredito que isso surgiu da noite para o dia na cabeça do Pegula e vamos fazer essa mudança. Não, eu acredito que isso já estava vindo semanas sendo colocadas na cabeça dele, de que se não conseguíssemos, o McDermott precisaria mudar. Isso surgiu do Pegula? Eu acredito que não. E aí que entra a minha preocupação. O lance do McDermott ter sido mandado embora, cara, não tem como eu falar que a gente já falou diversos outros episódios, eu fui uma das pessoas que mais enfatizei isso, que era uma das coisas que eu queria que acontecesse, cara, porque realmente o McDermott chegou no seu limite, né? Essa sempre foi a minha visão, de que ele chegou no limite dele e muitas das coisas que estavam acontecendo eram relacionadas a ele, as chamadas. Tudo bem que o nosso coordenador ofensivo, né, existe um coordenador ofensivo, mas o head coach tem as suas tomadas de decisões, e eu acredito que tudo estava se encaminhando perante o que o McDermott gostaria que acontecesse, né? Então, ele era uma das pessoas que eu queria sim que acontecesse. Então, quando aconteceu a demissão do McDermott, eu fiquei realmente satisfeito, fiquei feliz. Até eu entender o que aconteceu depois, que me deixou preocupado e que eu entendo que tenha sido o real motivo do Pegula ter mandado o McDermott embora. Porque logo depois a gente descobre que o Sr. Brandon Beane não foi mandado embora junto, e de que ele foi promovido. E eu acredito que é aí que se encontra o motivo do Pegula ter mandado o McDermott embora. Porque eu acredito que o Brandon Beane tenha assim colocado para o Pegula de que esse teto, de que esse limite do Brandon Beane era isso. E ele colocou na cabeça de que, talvez, a minha visão, tá, galera? Mas a minha visão é de que ele colocou na cabeça do Pegula de que ele entende o que ele precisa fazer para conseguir mudar e fazer romper esse limite. Até porque aí o novo cargo dele é o cargo de, cara, ele tem total agora poder sobre o que vai fazer de head coach, que vai ser contratado, o que vai ser feito. E aí que entra a minha preocupação. Porque ele colocou isso pro Pegula, e eu acredito que o Pegula tenha comprado essa jogada e fez o que fez. Só que, cara, Brandon Beane, hoje o nosso roster, né? Hoje os nossos jogadores, nossa equipe, são escolhas dele. E nós vimos o que isso foi capaz de acontecer. Nós vimos as faltas de armas que o Josh Allen tinha. Nós vimos o quanto que o Josh Allen sofreu. Eu não consigo entender como que na cabeça do Pegula esse cara é o cara certo para talvez tomar as decisões de um futuro mesmo do Buffalo Bills. Então eu acho que sim, o Sr. McDermott tinha que ser mandado embora, com certeza. Eu acho que o Brandon Beane tinha que ser o primeiro a ter sido. Era Brandon Beane e depois o Sr. McDermott, cara. Então saber que ele ficou me preocupa mesmo, e saber ainda
que ele ainda tem um cargo maior ainda, me preocupa ainda mais. Então a minha visão é essa, de que foi vendido para o Pegula, Brandon Beane vendeu para o Pegula, de que ele sabe o que ele pode fazer para conseguir fazer isso movimentar e quebrar esse limite, e de que Sean McDermott tinha que rodar. E isso já estava vindo de semanas, acredito que isso já estava já engatilhado na cabeça dele. E eu acredito que foi isso, cara, foi uma jogada de poker aí do Brandon Beane em cima do Pegula e ele acabou comprando. Posso estar totalmente errado, mas é isso que me deixou de visão, assim, pelas duas coisas que a gente recebeu de notícia hoje. O Eric Henrique, tu vai por esse caminho aí também, sobre essa saída do McDermott, essa promoção do Brandon Beane. Se eu não estou enganado, vocês podem até me corrigir, o Brandon Beane, ele agora é coordenador de futebol americano, alguma coisa assim, né? Ele seria, tipo, ele é presidente de operações, alguma coisa de... Isso, né? Vai tomar mais decisões, além do cargo de GM, né? Que é o general manager do time. Aí, se eu não me engano, ele vai ter mais poder, pelo que eu li, na contratação de staff, sabe? Definição de outras posições ali de, como diz, de coordenação dentro do time. Assim, caiu para cima, né? O famoso caiu para cima. Cara, na minha opinião, né, eu vi tudo, li bastante coisa sobre isso hoje, né? Fiquei não o tempo inteiro, mas o Twitter tava bombando de coisa e tá muito dividido, assim, né, lá fora. Tem muita gente indignada do McDermott ter sido mandado embora antes do Brandon Beane, muita gente indignada pelo Brandon Beane ter sido promovido. E muita gente, não vou dizer contente, mas compreensiva com o fato do McDermott ter sido mandado embora. E eu, a princípio, fiquei um pouco, não vou falar triste, mas assim, sabe aquela dorzinha? Porque o cara não é uma pessoa ruim, sabe? Ele sempre foi um bom técnico pra gente, né? Se você for pegar por números, nenhum time demitiria assim um técnico com os números que o McDermott tem, né? E o problema é um só, né? A estatística de não chegar ao Super Bowl tendo um quarterback de elite, do seu time sempre naquele momento que precisa acabar falhando e vendo outras franquias fazendo isso, né? Trocando seus coaches, trocando seus líderes e já chegando lá na frente, né? A gente vê o Jaguars aí ano passado, foi um saco de pancada, esse ano já chegou no playoff com um bom time. O que o Michael Hardman, o técnico dos Texans, nossa, bom, o que ele fez com o Texans, né? Tipo, mexeu, mudou a defesa e assim vai, né? São vários outros. Ben Johnson nos Bears, o do Lions, que mudou a estrutura, o próprio Mike Vrabel, que raiva que eu tenho desse time, sabe, do nada os caras acham um QB e pegam um bom head coach. Então, eu acho que toda essa mudança que aconteceu do ano passado para cá, e é o que o Bruno falou, né, tipo, isso provavelmente já era uma coisa pensada, se ganhar Super Bowl, obviamente não sairia, mas do jeito que a gente perdeu, mais uma derrota doída, né? Daquele jeito que, a gente podia ganhar e a gente perdeu. E aí tem um pouquinho do que eu ouvi hoje, por exemplo, o Fernando falou bastante sobre isso, nosso companheiro, né? Sobre a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Provavelmente o Beane e o Pegula já estavam ali nas conversas. O McDermott deu uma afastada do Brandon Beane e muito do que acontecia dentro do campo, né, não tem, vamos dizer assim, não tem a mão do general manager, né, é mais o head coach, ele define. E muitos jogadores que vieram, provavelmente vieram em conjunto com o McDermott, né, não foi nada assim, nossa, o Brandon Beane trouxe os caras, se vira aí. Obviamente, faltou muita peça, a gente teve muita coisa, né, ruim dentro do nosso elenco,
mas é compreensível eles terem mandado o McDermott embora antes do Brandon Beane, porque o Fernando citou um ponto bem interessante hoje, que é a questão da preparação que aconteceu todo esse ano, por exemplo, para o draft. Né? Pô, os caras estão trabalhando em scout toda a temporada aí do college, e se você manda o general manager embora, junto com o técnico, o cara que vai entrar, se vem alguém de fora, ele ia ter que pegar tudo o que estava em andamento, né? Até aprender e entender o que está acontecendo. E no histórico do Bills, isso aconteceu lá no passado, né? O McDermott foi contratado pelo antigo general manager, fizeram um draft, no ano seguinte mandaram o cara embora e contrataram o Brandon Beane. Então não é uma impossibilidade isso acontecer de novo, obviamente que ele foi promovido, mas como o time tem um dono, o dono se ele falar lá, opa, peraí, cansei de você também, linha na pipa e vamos lá. Eu confesso assim, eu fiquei meio triste pelo McDermott, foi um técnico excelente pra gente, um cara de bom coração, ele, como diz, deixou uma mensagem lá para Bills Mafia falando sobre o quanto ele adorou estar naquela posição, né, o quanto ele é grato pela família do Pegula e pela Bills Mafia por ter acolhido, e eu acredito que o próximo time que ele vai fazer um bom trabalho, e agora é expectativa do que vai vir, e esperar que realmente, né, era realmente uma diferença de opiniões entre o Brandon Beane e o McDermott, que vamos saber no próximo draft aí se o Beane merece esse voto de confiança ou não. Mas eu fiquei um pouquinho triste pelo McDermott, assim, não pela condição, mas eu compreendo a demissão. Faz sentido. Cara, aqui a verdade é a seguinte. Hoje eu sou um velho crítico do trabalho do McDermott, né? E tal. Eu sempre falei isso desde o episódio 01 aqui do podcast, provavelmente. Mas nessa temporada eu já tinha. Até antes dessa temporada, né? Talvez. Ano passado. Eu já tinha colocado na minha cabeça que McDermott não sairia por causa da cultura que o Pegula cria, por causa da cultura do McDermott mesmo. Só que, cara, eu tava incomodado já com ele, porque, enfim, cara, tem alguns anos, pelo menos algumas temporadas, que não é que a gente não consiga dar só o próximo passo, né, na questão do McDermott. É que a gente meio que tá. É porque é doido falar isso, né? A gente tá num nível muito alto que o McDermott conseguiu colocar a gente, mas a partir do momento em que ele conseguiu colocar os Bills nesse ponto, ele estagnou, né? Ele simplesmente não consegue mais tirar mais da equipe, né? Então, até por isso a gente não consegue dar esse último passo, porque a equipe sempre chega no seu limite, né? E aí, claro, muitas vezes tem responsabilidade dele, né? Poxa, o cara é um treinador de mente defensiva que não é o parte do ano consegue fazer as defesas dele funcionarem bem, mas na hora H a gente sempre falha, né? A gente falha brutalmente contra Chiefs nos 13 segundos, a gente falha naquele jogo contra o Cincinnati Bengals, que foi uma massa dos Bengals, depois contra Chiefs de novo, perdendo, né, em casa também, sempre no limite, né? Mais uma vez agora nessa partida contra Denver que eu acho que ele tem pelo menos uma decisão ali que eu acho alarmante e que fez uma diferença fundamental para a equipe. Claro que não era certeza que se iria acontecer alguma coisa, mas essa junção de coisas vai tomando a mente de quem comanda e
acho que as reações pós-jogo também, sabe? Começaram a pegar mais forte e tal. Tentando juntar esses pontos que levaram a essa queda do McDermott, eu penso que o Pegula pode ter imaginado que, cara, poderia não ter mais um caminho, porque assim, ó, beleza, o Zach Fraser já saiu porque não tava dando certo, aí o McDermott assume a defesa, aí não tá funcionando, o McDermott contrata o Boy Babbitt, não tá funcionando, o McDermott pega de novo, né, a defesa. Pro ataque, Brian Daboll tinha uma relação ruim com o McDermott e ele acaba saindo para virar head coach, né? Depois, viu que o Dorsey não dá certo, ele tem que elevar, né? O Brady era treinador de quarterback da equipe. Ele promove o Brady para a posição de offensive coach. Dessa vez, cara, ele não tinha... eu acredito que não tinha ninguém para realmente colocar a culpa. E apesar da arbitragem ter sido um fator primordial nesse jogo, pelo menos na minha visão, o McDermott se escorar nisso na entrevista pós-jogo, provavelmente para mim pode ter sido um ponto ali importante nas decisões do McDermott, sabe? Porque ali do Pegula, porque ali o McDermott mais uma vez vai lá e acaba tirando dele da rota, mesmo que as decisões da arbitragem, acredito que podem ter influenciado, mas querendo ou não, foi o McDermott que levou, foi a defesa do McDermott que levou 30 e poucos pontos, né? Foi a defesa, foi ele que colocou um jogador completamente frio no momento de um jogo crucial. E, cara, são 7 pontos na conta do cara, né? Então, acho que sempre tem essas questõezinhas. E, cara, eu não gostava da ideia de continuar com o McDermott, mas eu fico questionando se essa decisão foi uma decisão, como foi dito, né, só do Pegula, ou se teve também influências externas, porque não vamos falar que é sempre, né? Normalmente, quando o head coach é demitido, o GM vai junto, né? E eu acredito que mesmo que o Brandon Beane tivesse na Berlinda, se ele realmente tivesse na Berlinda, acredito que aí não seria promovido e não lideraria essa escolha do próximo head coach, sabe? Mas, querendo ou não, em muitos pontos o Brandon Beane faz um baita trabalho. Com contratações na Free Agency, ele normalmente não faz. Um dos pontos dos Bills estarem tão mal financeiramente é os contratos que ele muitas vezes faz, né? Em Free Agency, seja renovando com alguns atletas. Infelizmente a gente deu azar esse ano que todos os atletas renovados, basicamente, não entregaram tudo que podiam, né? A gente vê Rousseau renovando por uma bala e não entregando, Christian Benford tendo um ano mais abaixo também, Terrell Bernard se machucando vários momentos, não conseguindo entregar o mesmo, né? Então, cara, a gente vê e aí a gente vê que, curiosamente, todos esses caras também são de defesa, né? E aí começa a pegar também o McDermott, e aí é aquela história de sempre recorrer pro passado, porque às vezes dá a impressão também que o McDermott tem receio de seguir em frente, né, de deixar alguns caras, tá ligado? Porque, cara, querendo ou não, beleza que o Jordan Poyer jogou muito mais que o esperado, que o Trey Davis White jogou muito mais que o esperado, mas, cara, em sã consciência ia
contratar os dois em 2025 e colocá-los como titular, sabe? Além do McDermott. Hoje, se o Trey Davis White não continuar nos Bills, eu acho que o contrato dele é de 1 ano, provavelmente. Hoje ele encontra vaga em outros times, provavelmente, depois de uma boa temporada dele. Jordan Poyer já não sei tanto por causa da idade dele. Mas é isso, sabe? Isso na hora da necessidade retorna para jogadores mais antigos, né? Quantas vezes a gente já viu Jordan Phillips voltando para a equipe? Algumas Ano decisões, passado, como por AJ exemplo, Klein. ano passado AJ Klein, né? Então fica complicado para ele. Algumas decisões, como por exemplo, Ed, cara, aquele tal de Andre Jones Jr., cara, ele chega do nada na equipe, né? Tava sem time e começa a ganhar muitos snaps, né? No time titular. Então, sabe, são decisões assim que você não compreende, mas decisões técnicas que não dá para compreender direito o que motivou elas. Então, realmente acho que o McDermott encontrou seu teto. Para ele vale muito o discurso que eu falei com o Bruno semana passada sobre esses técnicos de nome, né? Mike Tomlin, Harbaugh, não porque ele tá empregando, né? Harbaugh, e o McDermott entra nessa conversa, né? Que o Bruno, ele gosta do Tomlin, né? Aí eu falei que esses caras, eles, para mim, eles têm a cara de time em reconstrução para chegar, para impor uma cultura nova, né? Então, cara, o McDermott, ele tem a cara de um Las Vegas Raiders, ele tem a cara de um Tennessee Titans, sabe? Para instaurar uma cultura vencedora, porque a gente nunca ganhou Super Bowl, mas querendo ou não, o McDermott foi muito vencedor aqui nos Bills, né? É inevitável, ele fez um trabalho muito bom. Só que ele atingiu um ponto que infelizmente ele não consegue mais ultrapassar. E aí, cara, é triste por ele, pelo que ele já fez, mas infelizmente o time já estava destacado, né? Muito por responsabilidade dele também. Não dá para falar que eu vejo muito isso na gringa, né? Os torcedores gringos falando que o McDermott tá tirando leite de pedra. Beleza, cara, mas ele também tem responsabilidade nessa montagem de elenco, né? Ele também escolhe esses caras. Sim. Então, não dá para isentar ele de tudo também. Não dá para colocar ele como se ele fosse a grande vítima da situação também, né? Ele tem seu ponto. Com certeza. Mas é muito por aí, sabe? Ele é um baita técnico, ele é um cara que merece reconhecimento, tirou os Bills de uma fila. Não fico feliz exatamente por ver ele demitido, mas pelo menos para mim já não era. Não é que não era mais sustentável manter ele. Era, claro que era. Mas não me parecia mais ser lógico, sabe? Eu não conseguia ver mais melhoras que ele poderia fazer na equipe, melhores reais. Sendo assim, tem um cargo vago na NFL de potencial desejo pelos técnicos, né? Então, potencial desejo por quem quer ser head coach. E fica na dúvida sobre como será a condução do processo de escolha do novo head coach, né? Você vai seguir essa mentalidade do McDermott, você vai seguir esse perfil mais defensivo, se vai ser uma mente ofensiva dessa vez, mas alguns nomes já saíram, né? Harbaugh já tá no Giants, Stefanski já tá nos Falcons, então eram nomes fortes, né, dessa off-season. Mike Tomlin, que apesar de estar
livre, entre aspas, né? Ele ainda tem contrato com os Steelers e para ser contratado dos Steelers tem que pagar, teria que dar picks para os Steelers com base no Sean Payton. O Denver deu uma primeira rodada, eu acho, pro Saints para liberarem o Sean Payton. E então seria uma aposta cara também, né? É um cara consolidado, mas seria uma aposta cara. Mas tem muitos nomes surgindo, né? Muitos nomes saindo. O Milione, pode dar aí a tua opinião de que o senhor traria, né? Para essa equipe, porque seja o GM por um dia. Brandon Beane não está mais lá, o GM agora é Bruno Milione. E a gente vive num mundo perfeito em que tu vai chegar lá com o cara e ele vai aceitar na hora. Então, quem é que o senhor imagina aí com bons olhos para coordenar o Buffalo Bills nessa nova jornada? Tudo depende de como é que a gente está saindo agora também, né? Que nem o Celeu mencionou, o Eric também falou. O time ele já está montado, né? A equipe já existe. Então, assim, eu acredito que head coach para Buffalo é a mesma coisa uma coisa até que a gente comentou, né? É o Henry Cavill querendo namorar alguém, cara. Qualquer um quer namorar o cara, velho. E eu acredito que, cara, a maioria queira ser head coach do Buffalo Bills. Primeiro, você já tem um time já moldado, já tem um time que muitas das vezes nos últimos anos vem competindo os playoffs. Você tem um QB de elite, então, cara, tem tudo para você entrar e fazer um bom jogo. Óbvio que você também pode entrar também e demonstrar que você é péssimo. E aí que a gente entra com aquela coisa. Temos o Brian Double sobrando, mas Brian Double, beleza, grandíssimo amigo do Josh Allen, adoro ele como coordenador ofensivo, mas o trabalho que ele fez como head coach nos Giants é de se ter um pouco de medo, cara. Não traria ele como head coach. A galera até mencionou também, talvez, colocar o Joe Brady como head coach dos Bills. Entre ele e o Brian e o Double, eu acredito que talvez o Brady, porque eu não sei o que ele pode, eu não sei qual que é o limite dele, qual que é o teto dele, mas não gostaria. Eu realmente gostaria de nomes como, por exemplo, o Kyle Kubiak, que é, né, o coordenador ofensivo do Seahawks. Cara, Clint Kubiak, que é, cara, hoje, ao meu ver, um coordenador ofensivo, ou seja, uma mente diferente, porque a gente sempre vem mencionando que a gente precisa melhorar o ataque, mas aí a gente vai lá e escolhe um head coach que tem uma mente defensiva de novo. Tem até, na gringa, a galera tá realmente mencionando sobre a gente tem que ligar, pelo menos a gente tem que ligar pro Bill Belichick. Cara, de novo, um head coach de mente defensiva, não tem sentido isso, cara. E assim, o Belichick jamais também faria isso. É óbvio que seria legal pra caramba, porque aí a gente teria aquela rivalidade com os Patriots. O Belichick estaria louco para entrar de novo e fazer um estardalhaço. Mas, cara, uma mentalidade defensiva de novo, não acho que isso seja bacana. E também o Belichick tem uma visão também totalmente diferente do McDermott, né? Que nem vocês mencionaram, muitos dos jogadores estão muito tristes mesmo com a saída do McDermott, cara. E eu acho que isso precisa trazer uma pessoa que venha acariciar, acalmar os corações dos jogadores. Até porque, beleza, muitos deles estão assim chateados. O Dawkins mencionou, fez um post muito bacana para o McDermott. Eu acredito que o Allen deve estar chateado com essa decisão, porque o Allen tende a colocar a culpa para ele, como ele falou nas entrevistas. Então, ele acha que ele decepcionou o time, ele acha que ele é o culpado. Então, eu tenho certeza que ele também está se colocando a culpa nessa demissão do McDermott. Então, eu acredito que vir uma pessoa que vai ser mais pancadaria, cara, por mais que eu acho que precise um pouco, acho que talvez não seja o cenário. Mas muitos desses jogadores também só tiveram o McDermott como head coach, cara, pela primeira vez na NFL. Muitos deles entraram já com o McDermott. Então é bacana que eles tenham uma nova visão, né? Que eles tenham um novo ar. E como o Eric mencionou, cara, muitos dos times que estão indo bem hoje tiveram essa mudança, cara. Então eu acredito que isso seja necessário. Para mim teria que ser uma coordenação ofensiva.
Então, acho que teria que ser um cara de mentalidade ofensiva para vir para a gente. Eu gostaria muito do Kubiak como nosso head coach, cara. Acho que é um cara novo, é um cara que está fazendo um trabalho muito bacana no Seahawks. Acho que assim não dá para comparar com o Ben Johnson, talvez com o que ele fez na ofensiva do Detroit, mas eu gosto do que isso pode trazer para a gente. Então, para mim, eu ficaria com ele, cara. Só trazendo um ponto aqui que o Bruno citou, né? Que assim, vai entrar um head coach novo. E, cara, existe a chance do cara não ir bem, né? De início e tal. E aí, cara, acontece que uma das coisas que pode haver muito é aquele discurso que aqui no Brasil eu não sei. Mas, pô, eu tenho certeza que na gringa, se o head coach chegar e não fizer um grande trabalho no primeiro ano, cara, vai começar aquele discurso, viu? Trocou o McDermott pra quê? O McDermott levava a gente até tal lugar. Isso aí vai criar uma pressão completamente desnecessária. Então, o head coach que aceitar, ele também sabe que vai ter uma grande pressão para resultados imediatos, né? Tem jeito. Com certeza. Mas isso aí faz parte do jogo também. O Eric, tem algum nome aí que tu acha interessante para esse Buffalo Bills? Vamos lá, cara. Eu, assim, um fã incondicional do Mike Tomlin, tá? Nunca vou esconder isso, porque o que ele fez na carreira dele dentro do Steelers, né? E o que ele lidou, talvez, tirou mais leite de pedra do que o McDermott no Bills. Talvez no comecinho do McDermott no Bills, mas o Mike Tomlin, vamos dizer assim, suportou de quarterbacks ruins, né? De escolhas ruins de draft, de reformulações de equipe, o bicho toda hora pegando um QB mais ou menos, teve que lidar com o Trubisky, né? A gente sabe. Então, tipo assim, o cara é provado, é um técnico provado, que chegaria com respeito ao Buffalo Bills, e eu acho que, na minha opinião, ele deveria ser o novo head coach. Agora, vê-se na liga, e isso já está acontecendo há alguns anos, né, que os times estão apostando bastante, né? Isso, quantos head coaches novos tendo oportunidade, né? Pô, o McVay, o O'Connell lá do Vikings, o McDonald do Dolphins, né? Acabou saindo recentemente. Robert Saleh, o do Texans, que eu ainda não lembro o nome dele, eu vou ter que pesquisar aqui. Mas assim, todos os times, né, estão percebendo que precisa renovar, né, a liga. Não só em jogadores, que acontece todo... Oi? Ah. É o DeMeco Ryans, ó. O cara revolucionou a defesa do Texas. Então, assim, não só os jogadores que são renovados todos os anos, mas percebe-se que a liga está também renovando os técnicos e tirando os caras mais velhos e dando oportunidade aí para esse pessoal novo. Agora, entrar no Bills com a organização que tá, a cultura que foi implantada, né, pelo McDermott e Brandon Beane, eu acho que o cara vai ter que ter culhão, né, vamos dizer assim. Diferente do Ben Johnson chegando no Bears, tudo bagunçado, o Caleb Williams ainda era uma aposta, sabe? Você tá chegando num time que é o que você falou, Celhão, os caras vão querer resultado. Então, para isso, eu acho que vai ter que ser um técnico que tenha o mínimo de respaldo curricular. O Kubiak, que você comentou, o Clint Kubiak, realmente está fazendo um excelente trabalho. Para mim, um nome que seria, defensivo, mas ainda assim seria um nome gigantesco para head coach esse ano, é o Brian Flores, né, do Vikings. Cadê ele aqui? Sim. Isso, tá jogando,
tá coordenando demais, né? É um cara de 44 anos, novo para a posição. Tem Chris Shula, que tá muito bem comentado, também um head coach defensivo. Robert Saleh, né, fez um trabalho excepcional ali no 49ers com ninguém, né? Pô, Robert Saleh dirigiu o Jets com nada, né? Não tinha como ele fazer nada ali, mas no 49ers como defensive coach, os caras tudo baleado e ele conseguiu chegar onde chegou, né? Então, tem muitos nomes bons. E aí vem o Brian Daboll, né, que vocês já citaram, e seria provavelmente aquela escolha de segurança tanto do Brandon Beane quanto para agradar a equipe ou o Josh Allen de forma única, porque ele é como diz, a nossa galinha dos ovos de ouro, cara. Você tem que manter o cara na equipe, motivado, esperançoso e mostrar que o projeto é para ganhar, cara. Não adianta você jogar com uma aposta. Então, existe uma grande possibilidade aí de talvez a gente ver o Brian Daboll como head coach, talvez até segurando o Joe Brady, se ele não for para um cargo de head coach. E ele teve um primeiro ano muito bom no Giants, né? Ele ganhou o técnico do ano, então depois não funcionou mais. Também o Giants estava uma bagunça. E seria uma escolha de segurança por conta do histórico dele. Mas, na minha opinião, eu gostaria muito de ver Mike Tomlin como head coach dos Bills. Essa é a minha análise. Mike Tomlin muito credenciado, né? Sim. Bom, o que vai rolar muito agora é boato, né? Então, sim, o que vai ter de boatos e tal sobre quem seria esse head coach dos Bills. Como eu falei semana passada, o Kubiak era um nome que eu gostava. Assim, eu vi um comentário falando que ele é muito cru ainda pro papel, né, de head coach e tal, mas sei lá, cara. 38 aninhos. Sei lá, cara, porque assim, ó, quando a gente vê Liam Cohen, Jaguars, um ano como coordenador ofensivo, pá, vira head coach e faz um grande trabalho. Hoje o McVay tá consolidado já, mas ele já chegou em Los Angeles fazendo um baita trabalho. Então, assim, eu não teria medo de apostar num cara desse. Acho que a bola de segurança, né, como vocês falaram, é o Ryan Daboll, porque além de, claro, como o Eric citou, agradar Brandon Beane, agradar o time, vai agradar muito a torcida, provavelmente grande parte dela é aficionada no Brian Daboll, então a chance de rejeição é baixa, né, por parte da torcida, o que pode gerar uma paciência maior com o cara, né, querendo ou não. Outro potencial é o próprio Brady virar o head coach, né, a gente não sabe o que vai se passar, né, ele está sendo entrevistado aí direto, mas, cara, não teria medo de apostar. Daboll aceitaria, Kubiak aceitaria, tem outros nomes também que vêm sendo especulados. Mike McCarthy, brincadeira. Mike McCarthy. Eu vi Cliff Kingsbury, mas esse eu não traria, não. O head coach dos Cardinals, né? Assim, eu apostaria, mas assim, eu apostaria numa mente mais jovem, tá? Eu apostaria numa mente mais jovem que trouxesse um fôlego novo. Por mais que eu goste dessas ideias de... Acho que o Mike Tomlin é um baita nome, mas eu acho que ele pode estar cansado, tá ligado? Ele como pessoa do serviço. Então,
trabalho com a pressão dessa que ele teria também seria muito desgastante, né? Espanhol também, tem muita gente que gosta dele, né? Como potencial. O Kansas City Chiefs, que inclusive hoje anunciou que o Eric Bieniemy é o coordenador ofensivo da equipe novo, né? Saiu o Matt Nagy que também estava na lista de potenciais, vinha sendo entrevistado aí. Isso é um sinal de que ele pode ser contratado por alguém. Mas, cara, é isso. Se fosse para trazer um treinador de ordem defensiva, cara, que fosse um nome assim poderoso, tá? Um cara que tem nome, tem trabalho, como vocês falaram, o Brian Flores na defesa dos Vikings, o Espanholo, o Jim Schwartz no Cleveland, cara, Cleveland Browns tem sempre uma defesa ferrada, né, velho? E só não vai longe porque o ataque do time é terrível. É horroroso. O Chula do Rams tá fazendo um bom trabalho. O Chula dos Rams tá sendo muito... Eu lembro que o Chula tá muito cotado nos Dolphins, né? Por causa do nome e tal, ligação histórica. Mas aí o Dolphins já pegou o treinador novo. Então, assim, se fosse para trazer um head coach defensivo, cara, que fosse um cara desse que viesse com peso, tá ligado? Um negócio forte. Mas iria atrás de uma mente jovem, ofensiva e tal. E veremos, né? Como será Posso de teoria da conspiração? Mande. Teoria da conspiração aqui que surgiu na minha cabeça aqui. Teoria da conspiração. A gente acabou de falar aqui que assim, do noite pro dia isso não surgiu, né? Então, às vezes, alguém já estava jogando na cabeça do Pegula. Vamos falar de algumas semanas atrás. Vamos pensar assim, a galera já estava falando isso já. Se Brandon Beane já estava jogando na orelha de alguém, ele não pode ter jogado também na orelha de outra pessoa de, talvez o maluco ali saia, você vem aqui para jogar para nós, né? Aí vocês lembram que no jogo contra o Kansas City, quando o espanhol vai conversar com o Josh Allen, ele fala assim, eu não quero mais jogar contra você? Teoria da conspiração. Será que ele já não tá querendo dizer de tipo, bora jogar junto? Que eu não tô querendo mais jogar contra você? Teoria da conspiração, vou jogar aí. Se ele for realmente virar head coach, eu quero só os créditos depois. Vamos deixar lá. Vamos fazer aqui semana que vem já. Na temporada que vem, um dos quadros novos vai ser as surpresas de Bruno Milioli. Mas assim, relaxa. Se tu acertar isso. Não, isso aqui foi pode ter certeza. Veja, quem estiver só escutando o podcast, assista só essa parte. Vocês vão ver a bola de cristal. Tá lustradinha. Mas é isso aí. Agora, eu não sei, vocês preferem um técnico ofensivo ou defensivo? Porque, cara, a gente tá vendo aí na final agora, que tá chegando, é praticamente defensivo fora o Rams, que tem um bom ataque. O Seahawks tá com uma defesa espetacular. Sim. O que o Texans fez para chegar até onde chegou, né? O Broncos com a defesa, o próprio Patriots, infelizmente, chegando de novo. Então, assim, a gente vê que realmente, né, as defesas estão fazendo a diferença. Só que a gente tem o Josh Allen, a gente precisa de alguém que bote ele para jogar. É um fenômeno interessante, né? Que vai muito de contrário ao que a liga tá fazendo, né? Sim. Não tô achando aqui a listinha lá de mata-mata da última temporada para saber certinho quem chegou na semifinal. Porque na AFC a gente sabe, né? Chegou o Bills e os Chiefs, né? A gente sabe isso. Sim. Com os Bills com uma mente defensiva, né? E os Chiefs com uma mente ofensiva, com a Andrew Reid. No outro lado da bola chegou o Eagles com uma mente ofensiva, isso, né, no Sirianni, e eu não me recordo quem o Eagles enfrentou na final. Lions, não?
Eu não lembro, acho que o Lions saiu antes, que teve aquela loucura com o Brian Daboll já com o Ben, Tá, sim. até esqueci, com o Dan Campbell, que ele foi apostando tudo que era quarta descida e não deu certo. Eu gosto demais do Campbell, cara. Acabou sendo eliminado. Se ele estivesse disponível, eu gostaria muito dele mesmo, cara. Maluco, doidão. Será que foi contra o Rams, cara, que eles chegaram na final? Commanders. Commanders? Commanders já Commanders. pelou o Lions. Tá certo. Chegou o Commanders. Então foi isso. Ano passado foram 2 mentes defensivas, né? Dan Quinn no Commanders e McDermott nos Bills, e 2 mentes ofensivas, né? Andy Reid e Sirianni. Só que com uma aspas, né? Porque o coordenador defensivo do Eagles e a defesa que eles montaram no draft foi cara, era impressionante. E o Chiefs tinha o Espanholo, né? Que tava voando também. Era estatisticamente não tem que falar, cara. Defensiva vai pra frente. Mas assim, realmente, aí foi um de cada. Esse ano 2 defensivos. Não, peraí. O 3, Sean Payton é ofensivo. O Sean Payton é ofensivo ou é defensivo? O Sean Payton é ofensivo. O técnico defensivo deles é o Vance Joseph. O Sean Payton é ofensivo. O Vrabel é defensivo. Do outro lado, Seahawks é defensivo. É a mesma coisa, né? 2-2, né? É interessante. Só que aí quando a gente vê na liga, existe essa tendência, né, de cada vez mais treinadores ofensivos sendo contratados, mas aí a gente tá vendo, né, que não adianta um treinador ofensivo ser bom se ele não tiver um baita coordenador defensivo, né? Vance Joseph, ano passado, o Sirianni com o Vic Fangio, né, uma defesa fenomenal dos Eagles. Os 2 que estão chegando, o Vance Joseph e o Shula, nessa temporada. Cara, então, se for ofensivo, é para trazer uma mente. Brian Flores com o Vikings. Se for ofensivo, cara, é para trazer uma mente fenomenal para a defesa dos Bills, né? Quanto será que o 49ers quer no Kyle Shanahan? Caraca. Vai ter que dar uma boa grana. Esse aí, rapaz. Esse aí é caro e com milagre que ele faz com. Cara, se eu já sentia muitos problemas vendo os Bills, tantos jogadores machucados, imagina Deus o 49ers. Tá certo. Que tá semana sim, semana não batendo um cara importante. A gente podia fechar no Tomlin, no Espanholo como head coach e trazer o Brian Daboll como coordenador ofensivo de novo? Eu fechava. Existe esse mundo, né? Quer dizer, não sei se... O Daboll de novo, cara, rumores, como coordenador ofensivo. Eu acho que rumores que ele teria ido pro college. E que ele poderia ir. Não sei se ele foi, efetivamente. Junto disso, cara, volta pra NFL, né? Saiu meio queimado dos Giants. Então. Volta, pega um cargozinho aqui de offensive coach de novo, né? Acho. Dá bom também, né? Acho que ele aceitaria. Eu acho. Retomar a carreira. Dá um vale-refeição pra ele, mano. Um cartão Unimed. Um passe de ônibus já era. Cartão Unimed já era. Isso aí. Que isso? Meu camarada. Esse é o mundo das especulações sem treinador, né? Vivenciando aí novas experiências. É verdade. Mas isso aí, o Milione, quer fazer algum comentário a mais? Cara, não, só mencionar que assim, tem muita gente que tá mais nos Estados Unidos, né? Mas para quem nos ouve aí nos Estados Unidos, mas a galera tá muito chateada de que, nossa, por que aconteceu? Mas, cara, tá sendo melhor, acho que a mudança, do que se a gente entrasse mais um ano com as mesmas coisas, né? Então, pensando pelo lado positivo, cara, imagina de novo você pegar as mesmas coisas e de novo tentar bater na porta. Então, vamos pensar pelo lado positivo, galera, da coisa. Mudanças podem ser boas ou podem ser ruins, mas que
que eu acredito que teve coisas boas para vir, que nem já vi várias pessoas mencionar, isso é verdade, cara. O Allen, ele merece um Super Bowl, eu acho que ele é um cara que pode conseguir isso, então que possa vir uma pessoa que possa ajudar ele nesse novo cenário. Isso aí, o Eric Henrique, algum comentário? 7 times sem técnico, contando com o Bills ainda. Né? Tinham Falcons, que já contratou, Giants e o Dolphins agora, ou seja, foram 10 times trocando de técnico. Jogo da cadeira. 32 é muita gente. E assim, vai ter muito técnico novo, muita aposta. Só espero que essa seleção tenha o envolvimento de todo mundo, assim, né? Tanto, principalmente do time. Porque pela repercussão, tem caras que tá no time ainda, tá falando. O Deacon Jones, por exemplo, isso é uma merda. O que vocês estão fazendo, sabe? É. E Jordan Phillips falou. Então, assim... Não, Phillips também? Acho que ele postou alguma coisa. O Terrell Bernard, né? Ele vai postar. Colocando... então, mas assim, você pensa, os caras ainda têm contrato com o time e eles estão reagindo muito mal, né? Então, espero que... É aquilo que a gente falou, né, cara? A maioria deles só tiveram o McDermott, cara, como head coach. Então é óbvio que vai ficar triste. Mas ainda assim, cara, precisa, como dizer, acalentar eles ali de alguma forma e ser uma boa escolha. Até porque é o que vocês comentaram no começo, né? Muita gente vai querer treinar o Buffalo Bills. Então, assim, né? Saibam entrevistar, escolham certo e não percam a oportunidade, né? Por exemplo, um técnico bom aí indo pro Raiders ou pra qualquer outro time perdido e a gente poderia ter só expectativa mesmo, mas é muita dança de cadeira, essa off-season vai ser bem engraçado. Realmente, acho que eu nunca vi tanta gente ser demitida numa mesma temporada, né? É o Brasileirão, cara. Cara. A média de um por rodada no Brasileirão foi esperada, será? Logo menos, do jeito que tá, logo menos vai. Bom, é isso aí então, senhores. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. Bom, deixem aí quem vocês esperam, que acharam da saída do McDermott e que esperam para o futuro. Valeu demais todo mundo, Go Bills, e até a próxima.